bora começar. Gisley, ótimo. Por que preferimos que outras pessoas façam as escolhas por nós? Porque a gente não está preparados para assumir a responsabilidade da consequência das nossas escolhas. Por exemplo, eu estou com uma cliente que eu precisei dar uma atenção especial para ela, porque ela teve uma complicação neurológica na infância não, na pré-adolescência, ali nos 10, 11 anos, onde ela convulsionava. Então, o pai dela tratou ela durante a vida inteira como se ela fosse incapaz de tomar decisões. Então, tudo o pai dela resolvia para ela. Tudo, absolutamente tudo. Ela era como uma menina de 13 anos, 12, 13 anos, uma adolescente. Ela já tem quase 40. E aí o pai dela simplesmente morreu e ela teve que aprender a viver. Mas ela está engatinhando nessa nova fase, onde ela vai ter que aprender a se virar. E ela morre de medo de tomar decisões. É como se ela fosse uma menina pré-adolescente, incapaz, doente. Sendo que ela é medicada, ela vive uma vida normal, ela pode tomar decisões normal. Não tem problema, não tem um risco, ela não tem um problema psíquico, neurológico que impede ela de tomar decisões. Porém, a família trata ela como uma inválida, como uma incapaz. Todo mundo duvida da capacidade dela, todo mundo trata ela como uma adolescente e todo mundo quer decidir por ela o que ela tem que fazer. Então, ela se sente extremamente ansiosa, medrosa, insegura e incapaz, como se qualquer decisão que ela tomasse a partir dela fosse um erro. Então, ela tem medo de tomar uma decisão, errar e a família cair em cima dela. E aí ela não toma decisão. Ela deixa todo mundo controlar ela. Então, a gente está nesse processo de amadurecimento, onde você sai da sua menina, da sua criança, que acha que precisa, alguém tá conduzindo ela, porque ela não se sente capaz de arcar com as consequências da decisão e das escolhas que ela tomou. Né? Então, o nosso medo, às vezes, é tão grande. Isso é um caso extremo, né? O caso dela é um caso extremo. Mas todo mundo tem um pouco disso. Né? Toda vez que a gente terceiriza a responsabilidade das nossas escolhas e da nossa vida na mão de outra pessoa, significa que você está agindo com o seu eu infantil. Aquele eu que se sente incapaz, né, de fazer algo certo, vamos dizer assim, né? De tomar uma decisão que vai gerar uma consequência, né? E depois ter medo de... Não, então você sempre pergunta, como é que eu tô? Tô bem? Tô bonita? Ah, se eu for com essa roupa aqui, será que eu vou ficar bem? Então, você nunca consegue, nem uma roupa você não consegue escolher muitas vezes, né? Até almoço. Quem aqui faz almoço para a família e que pensa sempre o que eles vão gostar do que você vai gostar, em primeiro lugar? Então, se você fizer para você e ficar gostoso, todo mundo vai comer. Mas você dificilmente pensa em você. Você sempre pensa no que o seu filho vai gostar, no que o seu marido vai gostar, no que todo mundo vai querer. Às vezes você nem quer aquilo, mas você faz porque você está sempre pensando em agradar os outros. Tá? Então, pode ser também por uma necessidade de validação, necessidade de se sentir amada, né? Eu estou tendo muita dificuldade em escolher a escola para minha filha. Estou em dúvida entre duas escolas. Estou procrastinando. Quero escolher a melhor, mas tenho medo de estar perdendo ao escolher e escolher o pior. Ai, gente, são escolhas muito simples, né? Se a gente for pensar bem, são escolhas muito simples. E que o medo dessas escolhas não tem a ver com a escola, não tem a ver com a tua filha, tem a ver com a tua insegurança. Né? Então, o teu eu mulher não tá
se sentindo capaz e segura de tomar uma decisão boa. Por quê? Porque a tua criança se sente insegura. É como se você ainda tivesse uma crença inconsciente que diz que você não sabe ainda tomar decisões. Você ainda não é capaz de tomar decisões. Então, aí entra a parte de você entender que você é adulta. Qual que é a tua idade? Eu tenho mais de 30? Não importa, podia ter 25. Não, é 35, né? Então, você é mulher. Se reconheça como mulher. Você tem 35 anos de experiência de vida. Você acha que você não vai ser capaz de escolher entre duas opções de escola? Claro que você é capaz. É uma coisa muito simples, né? Imagina se você tivesse que escolher entre ficar no teu trabalho ou sair do teu trabalho para ir para uma nova empresa, né? Também você ia sofrer. Se tivesse que escolher entre ficar nesse relacionamento que você tá, né? Ou ir para um outro, ou se separar, você também ia sofrer. Então, assim, né? Medo, gente, sempre vai dar. Medo é uma coisa natural do ser humano. Medo é uma das emoções básicas que a gente tem. E ela é necessária para a sobrevivência. Quem não tem medo de nada tem problema psicológico, psiquiátrico, tem problema mental. Então, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, tá? A diferença é que existe um medo moderado, saudável, que vai te ajudar a analisar situações, um medo analítico, saudável, que vai ponderar suas decisões. E existe um medo que se torna uma paranoia, né? E aí você não consegue discernir a realidade da fantasia que está na tua cabeça. Mas quando chega nesse ponto, é total crença de insegurança, de insuficiência. Tá? Então, se reconhece como mulher. E entende que mesmo sofrendo, você vai fazer tomar suas melhores decisões. Pode ter certeza disso. Tá? Alguém mais sentiu de falar? Pode falar, Rose. Eles me tiram uma dúvida. Por que, que a gente tem hora que a gente tem a sensação que aquele lugar que a gente está não é o lugar da gente? Por exemplo, eu mesmo tenho meus filhos, minha casa, mas tem hora que eu tenho a impressão que parece que esse lugar aqui não é meu, assim. Sei lá, não consigo nem te explicar direito como que é. Mas A sabe quando você tem sua uma sensação que parece que aquele lugar não é seu? casa não é sua? É, assim, por exemplo, eu tenho meus filhos, tenho meu marido, tenho a casa, mas parece que eu estou num lugar que não é meu, sabe? Parece assim que eu estou. Parece que nesse lugar que não é meu, não sei, não consigo nem te explicar direito. Mas lá de vez em quando dá essa sensação que parece que eu estou vivendo uma coisa que não é minha, né? E os filhos é meu, o marido é meu, a casa é minha, mas eu tenho essa sensação, Uhum. parece que esse lugar aqui não é meu. Uhum. Então, aí a gente teria que olhar no seu inconsciente para ver a raiz realmente disso, mas tem duas hipóteses. A primeira pode ser que você esteja vivendo a vida de um ancestral, né? Por exemplo, a tua mãe não teve uma família estruturada, não teve um marido que apoiava, teve que criar os filhos sozinha. E aí você olha para essa mãe, tenta salvar ela, e aí você tá vivendo uma vida completamente diferente do padrão dela. Mas energeticamente, inconscientemente, você tá querendo o lugar da tua mãe, tentando salvar a tua mãe. Então fica aquela coisa desequilibrada. É como se você não se sentisse merecedora de ter o que você tem. Aí dá uma sensação de vazio, como se aquilo não te pertencesse, né? Como se você não merecesse estar nesse lugar, como se o teu nível, teu patamar fosse o mesmo que a tua mãe. Aí muitas vezes tem pessoas que alcançam várias coisas na vida e destrói tudo para voltar lá no mesmo patamar de um ancestral, ou da mãe, ou da avó, né? Porque sente uma sensação de vazio, de dor, como se fosse até uma morte, porque é a morte de um padrão, né? De um karma sistêmico. E às vezes isso machuca. Né? Pode ser isso, né? Então você está honrando um ancestral que não teve o que você tem, e aí você tendo isso, você não se sente satisfeita, você não se sente pertencente a essa história, porque você quer pertencer à história da tua mãe, tá?
E deixa eu ver qualquer outra coisa que veio. Mas eu acho que deve ser isso, porque a outra coisa até foi embora. Captando aqui do campo, né, a energia. Pode ser que seja isso, tá? Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Então, vamos continuar. Sobre questão de energia, tá, gente? Então, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos decisões para tomar. A gente vai decidir como é que vai ser o nosso dia, né? Então, você pode acordar e focar nas dificuldades do seu dia, nos problemas do seu dia e nos sentimentos ruins que geralmente você vai perceber quando você acorda, né? Que são os que você perpetua muito tempo. Por exemplo, sentimentos de insegurança, de insatisfação, de não merecimento, de desânimo, de procrastinação, de paralisação. E fazer desse dia o mesmo dia que você faz todos os dias, com os mesmos sentimentos, mesmos bloqueios e no mesmo patamar. Né? Isso causa um peso no nosso corpo, gera um peso no corpo, e que faz com que naturalmente você paralise. Você não reaja, né? Essa seria a palavra, você não reaja. Ou você pode ter um estalo de consciência e entender que você pode mudar o curso desse dia a partir da sua decisão, né? Aí entra a decisão de elevar a sua frequência, tá? E como que a gente faz para elevar essa frequência? Primeira coisa que a gente tem que entender é que pensamentos, sentimentos e emoções não são maiores do que a nossa vontade, tá? Obviamente que se você não assumir o piloto da tua vida, né? Não assumir o piloto ali, vamos supor que a tua vida é um carro, teu corpo é um carro, a tua vida é um carro. Se você não assumir o piloto desse carro da tua vida, quem vai assumir vai ser os seus pensamentos ruins, os seus sentimentos difíceis, os seus traumas e todo aquele padrão que você já vem carregando, ancestral, do inconsciente, inconsciente coletivo. Então, todos os dias nós estaremos de cara com uma bifurcação. Você põe o pé no chão, acordou, levantou da tua cama, existem dois caminhos que você vai trilhar, tá? E muitas vezes o que é mais comum acontecer é que quando a gente começa, a gente passa ali 20, 30, 40, 50 anos vivendo o mesmo padrão. Todos os dias acorda desanimada, acorda ansiosa, acorda preocupada, foca só no problema, fica se sentindo impotente, às vezes insegura, não consegue ver solução para os problemas, acaba achando que vai ser sempre daquele jeito, e aí você vai perpetuando, porque aquilo que você acredita, você cria, né? Então você vem ali, ó, camadas, dias após dia, criando camadas e camadas e camadas para manter o mesmo padrão que você vive. Então a gente vem aqui, né, faz esse encontro comigo, passa por uma jornada como essa de 7 dias, busca várias pessoas na internet, onde vocês também vão encontrar resposta, onde possivelmente vocês vão encontrar as mesmas coisas que eu estou falando aqui, né? Porque se você for pegar vários consteladores, terapeutas sistêmicos, teta healer, desprogramadores mentais, vão estar falando basicamente o que eu estou falando, tá? Claro que cada um com a sua essência, com a sua experiência, mas que vai agregar na sua vida. Porém, aqui entra o poder que você tem nas suas mãos, tá? Ninguém e nada pode entrar na tua cabeça e fazer com que você mude. Se você não assumir o controle e o piloto da tua vida. Então, essa questão de decisões é a questão mais importante que tem. Porque, como diz lá, né, aquele ditado, eu posso bater na tua porta, mas se você não abrir, ninguém pode entrar. Nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem a Laís. Ninguém pode entrar na tua cabeça e mudar a tua cabeça se você não estiver disposta a agir, tá? Palavras são energias.
todo o movimento sistêmico que nós fizemos aqui durante esses 7 dias são energias. Tudo isso mexe no campo de vocês, traz consciência, traz clareza, faz quebra de karmas, de pactos, de contratos, faz liberações. Porém, se você não executar através da sua mudança, da sua ação, você não vai fazer diferente, nada diferente na tua vida. Não existe mágica, não existe milagre, não existe mudança repentina se você não estiver disposta a pagar o preço, tá? E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas. Então, muitas vezes a gente não está disposta a abrir mão de errar, né? E se a gente tivesse que, né? E se a mudança exigir de você a sua coragem para errar, né? Então, vamos supor, se você é uma pessoa que morre de medo de tomar decisões, que acha que você sempre vai fazer algo errado, que você se sente insegura, que acha que nunca faz bem o suficiente, ou que você tem medo de ser uma mãe ruim, ou de ser uma esposa ruim, ou que você acha que você não pode tomar essas decisões, senão algo ruim vai acontecer, então você nunca vai estar disposta a errar. E se não fosse sobre ser certo e errado? E se o que ensinaram pra gente não fosse a realidade máxima, a verdade absoluta? E se não existisse verdades absolutas? E se fosse sobre seguir somente aquilo que é leve, aquilo que é óbvio, aquilo que você sabe, que a sua intuição está dizendo para você, mesmo que todos falem não. Então, você estaria disposta a assumir o peso da sua responsabilidade, das suas decisões, mesmo que você pudesse, mesmo que você errasse algumas vezes? E se não existisse erro? E se fosse apenas testes? Testes que você faz com as suas decisões, que vai aprimorando a sua experiência e o seu caminho para que você se torne uma mulher inteira, uma mulher com sabedoria, que já testou muitas rotas e se aperfeiçoou no caminho. E aí entra uma outra questão, né? Eu como mãe, aí você pensa assim, tá, mas uma coisa é eu fazer teste sozinha, outra coisa é eu fazer teste tendo filho, tendo marido, e esses testes envolver todo mundo, né? Aí entra um peso maior. Uma empresa, né? Se eu sou empresária, eu vou fazer esse teste e envolve todo mundo. Então, você vai ter que ponderar os seus riscos, mas você vai ter que fazer teste também. E assumir que você é mulher, né? E com a experiência que você já tem, com o caminho que você já trilhou, você já tem capacidade de tomar decisões melhores, tá? Mas voltando para o nosso bom dia, quando a gente acorda e levanta da cama, tá? Não deixe, gente, que os seus pensamentos intrusivos, negativos e sentimentos de impotência, insatisfação, de negação, de desânimo, de dor, de escassez, controle a sua vida, tá? Então, vamos fazer algumas ferramentas hoje que são ferramentas que eu costumo usar no meu dia a dia. E eu vou passar para que vocês possam também fazer, principalmente quando vocês acordam, quando vocês levantam, para vocês criarem de fato uma nova história na vida de vocês e ir se transformando a partir dessa elevação, também conseguindo ali acessar informações a partir da sua intuição, a partir da fonte criadora, né? Eu não sei se está aberto lá no canal, mas existe um vídeo lá que eu fiz na outra jornada nossa que se chama Como Obter Respostas do Subconsciente. Então, é uma ótima forma de você saber como tomar suas decisões. O seu subconsciente, ele vai te dar a resposta, né? O criador, a fonte primordial, é onde existe todas as infinitas possibilidades. E ele sabe qual é a melhor pra gente, né? Mas a gente também tem que estar disposta a abrir mão daquilo que a gente acha que é certo.
Você vê como é um paradoxo. A gente não toma decisões por medo de errar, e às vezes a gente não toma decisões porque a gente sabe o caminho, a gente ouviu a intuição, a gente ouviu o Criador, e a gente não quer abrir mão daquilo que a gente acredita que é certo, porque muitas vezes a sua intuição vai dizer isso. Então não é nem sobre ser certo e nem sobre ser errado. É só sobre fazer o que tem que ser feito. Então, é abrir mão do medo mesmo, né? Das suas tentativas e escolhas, tá? Eu não consigo ouvir nem minha intuição. O que eu sugiro muito é começar a fazer a prática de meditação. A prática de meditação é a melhor ferramenta para você aprimorar a sua intuição. Eu tô para subir lá no canal uma vibração para meditar, que é uma frequência arcturiana de elevação bem alta, que é uma frequenciazinha que você ouve e ela já muda a sua frequência, né? A sua energia vibracional. E quando ela muda essa energia vibracional, você já começa a acessar esse inconsciente, o subconsciente, na verdade, que a gente fala que é onde está a fonte, né? Então, esse subconsciente, conforme você vai acessando, ele vai clareando a sua pineal, tá? Uma glândulazinha que tem no nosso cérebro, que é a conexão que a gente faz através dela com o Criador. Conforme você vai acessando esse espaço de relaxamento profundo, de conexão com o subconsciente, com o Criador, a sua pineal ela vai sendo estimulada, é como uma anteninha. E aí você vai começando a ouvir mais a sua intuição, tá? A intuição é aquilo que você sabe porque sim. E não tem julgamentos e nem conversas mentais sobre aquilo que você sabe. A dúvida não é intuição. A dúvida, o porquê daquilo, nunca vai ser intuição. A intuição não te deixa dúvidas, tá? Então tá, gente, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos lá. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui para a gente aumentar a nossa frequência e também para ajudar vocês a se conectar mais com a intuição de vocês, tá? Existe um ponto que é bem aqui, no meio da sobrancelha, que é o ponto que a gente chama de terceiro olho. Esse ponto aqui, você pode estimular ele, assim, dar batidinha nele, assim, tá? Mas o principal, a hora que eu fechar os olhos aqui, que eu falar para vocês assim, ó, vamos fechar os olhos e vamos relaxar para fazer as ferramentas e tudo mais. Eu quero que vocês, com os olhos fechados, olhe para esse ponto aqui, internamente, assim, entendeu? Então, com os olhos fechados, relaxados, vocês vão estar olhando aqui para cima, para esse ponto no meio das sobrancelhas, tá? Por que isso? Porque essa é uma das formas de você ativar o teu terceiro olho, que é onde você desperta a sua intuição e também a sua glândula pineal. A gente faz contato com o supraconsciente dessa forma, com o seu eu mais superior, quando a gente internamente fecha os olhos e olha para esse ponto aqui. É nesse momento, quando você olha para esse ponto aqui, que a tua mente silencia, que você para de ficar com dúvidas e angústias e pensamentos acelerados, e você entra no estado de ponto zero, tá? É onde a energia da fonte começa a ativar a nossa pineal e a gente começa a receber muitos insights e eleva a nossa vibração, tá? Então, hoje a gente vai fazer o nosso exercício dessa forma, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, vai trazendo a consciência para o aqui e agora, para cada célula e cada molécula do seu corpo, se permitindo a estar totalmente presente e consciente com o agora. O agora é o único momento que existe. O passado já foi, o futuro ninguém sabe. Então, de fato, o agora é a única verdade, é o único momento e é o único lugar que você pode criar, transformar alguma coisa. Então, eu quero que você tenha o agora como o momento mais importante e precioso da sua vida.
Respirando profundamente, solta. Com seus olhos fechados, leve o seu olhar para o ponto no meio das suas sobrancelhas e se conecte agora com o seu supraconsciente, com a fonte primordial. Na intenção agora de silenciar seus pensamentos, silencie agora toda a voz interna dos seus pensamentos, das suas emoções, solta tudo agora e vá respirando profundamente, olhando para esse ponto ao meio das suas sobrancelhas. Eu quero que você visualize como se tivesse uma luz branca. E agora internamente você olha para esse ponto e enxerga um ponto branco, como se estivesse no meio das suas sobrancelhas. E você vai olhando e ativando agora a sua glândula pineal, o seu terceiro olho e a sua intuição, conectada totalmente com a sua respiração. Vai afrouxando os seus músculos, suas articulações, baixando as barreiras e se permitindo a estar presente no momento do agora. E agora, conectada ao ponto zero, a fonte criadora, vamos pedir agora para que o Criador e todo o universo nos mostre com total clareza, facilidade e alegria quais são os caminhos e as direções que nós poderemos escolher hoje com total facilidade, alegria e glória, que criará um futuro grandioso, mais próspero e feliz nas nossas vidas. Agora totalmente entregue, confiante, na certeza de que eu sou amparada pelo divino e por toda a espiritualidade da fonte criadora. Eu posso me entregar, fazendo as escolhas, colocando meus pés em novos caminhos e permitindo que o Criador coloque o chão para eu pisar. Nesse momento, podemos tirar nosso racional e não nos preocupar mais com o como e nem o porquê, e simplesmente sentir e reconhecer o saber intrínseco, primordial da nossa essência criadora. A partir da nossa intuição, nós podemos agora nos conectar com as infinitas possibilidades das frequências mais altas e mais elevadas, que nos guiarão e nos apontarão para os caminhos mais grandiosos na nossa vida. Nesse momento agora podemos nos entregar e confiar no fluxo que vem direto da fonte, como se estivéssemos flutuando, amparadas pelo divino, sendo guiada de maneira sábia, onde nós só apontamos o nosso leme e os caminhos se abrem com experiências, testes,
transformações, aprimoramento, responsabilidade, tranquilidade e sabedoria do adulto da consciência que somos hoje. Pedimos agora ao Criador para que ative a nossa glândula pineal, nosso terceiro olho, e que a sua voz, a voz da intuição, que é a voz de Deus em nós, do Espírito Santo, da divindade em nós, fale de maneira clara e que nossos ouvidos agora possam estar atentos a esse sussurro. E que possamos confiar agora na direção da nossa espiritualidade. Tomando decisões sem medos, rompendo com todas as procrastinações, autossabotagem, acreditando no nosso potencial, no nosso poder e direcionando o nosso veículo, que é o nosso corpo, através da nossa conexão com a fonte do eu superior, que é a intuição em nós. E em todos os lugares em que você colocou camadas e que limitou essa voz dentro de você, todos os lugares que você duvidou dessa voz dentro de você, ou que você achou que dentro de você essa voz não existia, em todos os lugares que você se desconectou dessa voz, ou que você nem lembrava que ela era parte de você, da sua essência, eu vou pedir agora para que todas essas crenças, esses bloqueios sejam dissolvidos, descriados e enviados à luz em 1, 2, 3. Eu vou aumentar o volume e eu quero que vocês continuem no processo meditativo, conectada ao seu supraconsciente através desse olhar no ponto ao meio da sua sobrancelha, silenciando a sua mente e só sentindo a elevação vibracional através do som.
Respire profundamente, eu vou voltando aos pouquinhos.